Pessoal, hoje nós vamos falar da atmosfera, que é essa camada gasosa que envolve a Terra, tá bom? A atmosfera, para a gente poder estudar isso aqui, ela não é assim, sabe? Você não vai encontrar na atmosfera exatamente essa divisão aqui. Isso aqui é com objetivo didático que a gente cria essas camadas. Isso aqui é muito relativo, depende, tem vários fatores, temperatura, depende de pressão. Então não é bem assim, mas para que a gente possa estudar, então foi dividido em camada, igual como se fossem as cascas da cebola. Tá? Então dividiu aí nas camadas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta camada e a quinta camada aqui. 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Juntas, né? Juntas ela compõe uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros. Então, qual da Terra até o final aí, ó, da atmosfera daria aproximadamente quanto? Bom, aproximadamente 1.000 quilômetros, tá? É muita coisa, hein? É muita. Isso aqui é gigante. Essas camadas não se distribuem igualmente, a sua distância varia de acordo com a densidade dos elementos químicos que as compõem. E à medida que se afasta da superfície da Terra, elas se tornam mais rarefeitas. Tá? Qual o significado da palavra rarefeita? Que está aqui, ó. Aqui, ó. Rarefeita. O que significa rarefeito? Se você olhar no dicionário, rarefeito é aquilo que se rarefaz, né? Diminui na densidade, por exemplo. Vocês sabem que nós temos uma pressão da atmosfera, a atmosfera exerce uma pressão. Aqui, mais próximo da Terra, as partículas de ar, as partículas que compõem o ar, estão mais juntas. Por quê? Porque a pressão é maior. Então, obriga elas a ficarem mais juntas. Se eu for para a estratosfera, as partículas já não estão tão juntas, porque a pressão é menor. Na mesosfera, as partículas estão mais distantes umas das outras. Na termosfera, as partículas também estão distantes. Na exosfera, elas estão mais distantes uma das outras, ou seja, eu estou diminuindo a densidade à medida que eu vou me distanciando da Terra. Então, vindo para cá, acontece uma diminuição da densidade. E é por isso que aquilo que é mais denso desce, tá? E o que é menos denso fica lá em cima. Mas vamos dar uma olhada então em cada uma dessas camadas. Aqui, camadas da atmosfera. Nós temos a troposfera, como nós vimos lá, a troposfera é a camada da atmosfera em que vivemos e respiramos. Então, essa camada onde nós vivemos e respiramos se chama troposfera. Essa camada vai do nível do mar até 10 quilômetros de altura. É nela que ocorrem os fenômenos climáticos. Então, a chuva, formação de nuvem, relâmpago, tudo isso acontece na troposfera. É na troposfera que ocorre a poluição do ar também. Os aviões de transporte, carga e passageiros voam nessa camada da atmosfera. As temperaturas da troposfera variam de 40 até menos 60. Quanto maior a altitude, mais baixa a temperatura. Vamos voltar aqui. Aqui a troposfera. Tem uma coisa, muita gente pensa assim, por que quando eu subo numa montanha, lá tem até gelo lá em cima, por que a temperatura aqui é menor? Bom, vou fazer um desenho aqui do lado. Imagine a Terra, eu vou fazer uma montanha aqui e aqui o vale. E aqui é a radiação solar. A radiação solar incide sobre a Terra. E a Terra reflete isso aqui em forma de calor. Agora, as regiões de maior altitude, a radiação não chega lá com tanta intensidade. Então, a temperatura aqui é menor. Por isso que ele disse lá, quando falou da troposfera, que quanto maior a altitude, mais baixa a temperatura. Então, se eu subir no alto de uma montanha, você tem um cara que está aqui,
e um carinha que está aqui, e a radiação solar incidindo sobre a Terra. A Terra vai refletir o calor, esse cara vai suar, vai cansar porque está muito quente, e a radiação não vai refletir com a mesma intensidade aqui, e esse cara aqui vai ficar com muito frio, tá certo? A outra camada é a estratosfera. A estratosfera é a próxima camada, ocupa uma faixa que vai do fim da troposfera até 50 km acima. As temperaturas nessa camada variam de menos 5 a menos 70, ó, baixa temperatura. Na estratosfera localiza-se a camada de ozônio, que funciona como uma espécie de filtro natural do nosso planeta, protegendo-a dos raios ultravioletas do Sol. Aviões supersônicos e balões de medição climática podem atingir essa camada. Depois eu tenho a mesosfera. A mesosfera inicia no final da estratosfera e vai até 80 km acima do solo. A temperatura nessa camada varia de menos 10 a menos 100. Olha aqui, olha a temperatura da mesosfera. Menos 10 a menos 100. Na mesosfera não há gases ou nuvens para absorção de energia solar. Por essa razão, as temperaturas são extremamente baixas. É nessa camada que ocorre o fenômeno da aeroluminescência, uma fraca emissão de luz resultante das reações químicas que envolvem o oxigênio, o nitrogênio, o sódio e o ozônio nas altitudes entre 80 e 96 km acima da superfície solar. Essa aeroluminescência, quando você olha no pôr do sol e você vê umas cores, né, todo colorido, aquele colorido que você vê no horizonte, é porque aqui na mesosfera reações químicas estão acontecendo e nessa reação química libera-se essas luzes coloridas e aí forma aquele efeito lindo tanto do pôr, né, do sol quanto do nascer do sol. A termosfera. A termosfera é a camada atmosférica mais extensa. Então, qual a camada atmosférica mais extensa, que é maior, mais... Ó, você lembra que elas vão em forma de camada? A1, A2, A3. A mais extensa é a termosfera. Ela podendo alcançar até 500 quilômetros de altura. O ar é insignificante e por isso absorve facilmente a radiação do Sol, atingindo temperaturas de 1000 graus Celsius. Imagina, você sai de temperaturas de menos 100 e vai para temperaturas de 1000 graus Celsius. Imagine só o que é isso. Sendo assim a camada mais quente da atmosfera. E tem a exosfera, que é a camada mais distante da Terra, é a última. Vai do final da termosfera até 800 km do solo. É composta basicamente por gás hélio e hidrogênio, ou seja, o gás hélio e o gás hidrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as partículas se desprendem da Terra com facilidade. É na exosfera que ocorre o fenômeno da aurora boreal e também é onde permanecem os satélites de transmissão de informações e os telescópios espaciais. Então, onde ficam os satélites? O satélite fica lá no espaço. Não, o satélite fica na exosfera. Os satélites que estão circulando a Terra estão na exosfera. Aqui não tem gravidade, ou seja, os objetos não são atraídos para o centro da Terra, porque eu tenho a Terra aqui. E todo objeto é atraído para o centro da Terra. Tudo que está sobre a Terra ou próximo dela. Isso a gente chama de gravidade. É por isso que o camarada está aqui, e o outro camarada está aqui, e o outro camarada está em outra parte do planeta, e aqui também tem, e o planeta é todo cheio de água, e aí essa água não está derramando? É lógico, porque tem a gravidade que está atraindo tudo para o centro da Terra. Inclusive, ele atrai a atmosfera. A atmosfera só não dispersa tudo para o espaço por causa da gravidade. Ou seja, tudo está sendo atraído para o centro da Terra. A questão é que, enquanto mais eu me distancio do centro da Terra, menor é a gravidade, até chegar na exosfera, que a gravidade nem existe praticamente. E aí os satélites podem ficar orbitando aqui em torno da Terra e não caem na Terra. Tá certo? Agora, pode ser atraído para o espaço, sair facilmente, e pode sim, quando tem um fim, eles têm um mecanismo, né,
dele se aproximando, aproximando, até chegar na termosfera, e geralmente com essa temperatura aqui, ele é queimado lá na termosfera. E o que sobra da termosfera é o que entra nas outras camadas, é a que pode chegar a atingir a Terra, mas é muito difícil, já que nós temos um escudo protetor gasoso que nos protege de radiação, nos protege de lixo espacial, de partículas que vêm do espaço, mas não protege de tudo, é lógico. Então nós temos a camada de ozônio, lembra, que protege um pouco da radiação, e nós temos também a sorte da maioria do planeta ser água e nós vivemos na Terra. Então a maioria das coisas que caem do espaço caem na água, é lógico, já que a maioria é água. Tá? E as cidades são relativamente pequenas. Pessoal, agora vocês vão fazer as atividades com esse material que também está disponível no grupo de vocês.